Recentemente foi ao ar no canal Redcast um debate do Richard Rasmussen com 25 veganos. Bom, todos nós, pelo menos a maioria de nós, eu acredito que já sabe que o Richard Rasmussen é da turma do Molion e do Ricardo Felício e é um negacionista climático, além de ser um garoto propaganda do agronegócio, né? E o Richard Rasmussen, para variar, falou um monte de groselhas nesse debate, mas uma em especial me chamou a atenção. Apesar de a pauta do veganismo não ser uma pauta ambientalista, esse é o primeiro ponto que precisa ficar muito bem claro. O veganismo ele se apropriou da pauta ambientalista justamente pelo fato da pauta ambientalista corroborar o modo de vida vegano, né? Com a eventual emergência de uma sociedade vegana global. E, enfim, o Richard Rasmussen ele falou nesse momento específico aqui que eu quero reagir, quero analisar com vocês, ele falou uma grande groselha, mas uma grande, gigante groselha. Não foi pouca, não. E o que me preocupa é que a groselha que ele falou, ela não está restrita ao meio negacionista, porque, inclusive, né, o IPCC, a Embrapa no Brasil e outras entidades aí, né, já consideram rever seus parâmetros aí por causa de essa pseudociência que o Richard divulgou aqui. Mas enfim, eu vou deixar o Richard falar aqui nesse momento específico que eu quero reagir. Assim que ele acabar essa fala dele, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Beleza? Então, vamos lá. Veganismo não ajuda em nada com relação às mudanças climáticas. Boa noite, Richard. Boa noite, cara. Você é o... Sou o Vitor, sou arquiteto urbanista, sou vegano há praticamente 9 anos. Aqui. Eu te acompanhei no Instagram, você foi um dos poucos que eu olhei no Instagram. E o que você é o achou? Cara do coelho lá do... Não. Já teve alguém. Você tava com sapato de couro, mano? Era couro vegano. A gente tem... Coisa bonita. Pensei que ia te pegar no pulo agora. Não, mas existe muito isso, tá? Por isso que eu tô falando no meio de vocês. E eu acho que o próprio vegano canibaliza o próprio vegano, tá? Eu acho que a pauta de vocês é uma pauta foda, difícil, porque pra ser vegano é difícil. Desculpa, eu tô tomando o seu tempo. Vou dar isso uma que eu ia pausa. falar. E vou dar uma pausa, já que eu sou entrevistado, eu vou fazer do meu jeito aqui. Eu acho que a pauta, o que eu acho importante, a pauta... Parei o tempo, tá? Não, tranquilo, eu tive aí uns 40 segundos. A pauta vegana é uma pauta difícil e complicada. E, infelizmente, muitos adeptos do veganismo são os próprios inimigos do veganismo, na minha opinião, porque acabam dando essa escorregada. Acabam levantando bandeiras que depois se contradizem ali. Eu acho que isso é negativo para o movimento. É um movimento foda. Você deixar de realmente, para ser vegano de verdade. Aqui, a maioria... Eu vou falar a verdade, na totalidade, aqui tem veganos, mas vocês não são veganos de verdade, 100%. O veganismo 100% que eu conheço, se você levar isso na raiz, não tá gravando isso? Claro que tá gravando. Claro que tá gravando tudo, claro, não, viemos aqui para gravar, mas beleza, nós vamos chegar lá. Não, eu acho que realmente uma pauta de vocês não é muito complexa, é difícil, cara. Concordamos, né, e por isso que a gente estuda, traz dados, a gente está sempre buscando se atualizar e tal. E, bom, de primeiro ponto aqui, acho que é importante colocar que eu discordo dessa afirmação, né, que o veganismo não ajuda em nada em relação às mudanças climáticas, já de cara discordo. E eu gostaria aqui da gente fazer um bate-bola, né, a gente trocar uma informação. Vamos falar sobre mudança climática. Claro, não, é isso, exatamente isso que eu quero. Não, é exatamente isso que eu quero trazer. Então eu vou te fazer umas perguntas, você faz outras, tal, a gente consegue dialogar em cima do tema. Em primeiro lugar, você como biólogo, cientista, tem um papel importante na sociedade brasileira, isso é inegável, você tem toda a sua história aí de viagens e tal, que eu acho que, pelo menos eu pessoalmente ainda não tenho, quero ter, mas em relação à ciência, eu gostaria de fazer umas perguntas para você. Você sabe a diferença de um estudo de caso, uma revisão literária, uma revisão sistemática? Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse tipo de diferença. Vamos lá.
Bom, vamos esclarecer então. É um estudo de caso, como o próprio nome diz, né? Um estudo de um caso específico e uma revisão sistemática, uma revisão literária. Ele busca vários estudos de caso e costuma ler a conclusão dos artigos, a conclusão das dissertações para ter uma visão mais ampla sobre aquele tema, para trazer dados mais relevantes e firmes para a gente ter políticas públicas, para a gente ter leis, para a gente ter falas públicas, para a gente fazer divulgação científica com dados que a gente consegue ter uma visão mais ampla sobre aquele tema. Então, por exemplo, essa questão de o veganismo não ajuda as mudanças climáticas, quando a gente vai olhar a literatura e principalmente revisões sistemáticas, ele não se sustenta, né? Quando a gente observa, por exemplo, consumo de água para a produção de alimentos que são de origem animal e origem vegetal, eles são muito diferentes. Isso é a própria literatura que traz. Emissão de gases de efeito estufa também tem uma diferença. O uso de terra também tem uma diferença. Eu acho que, por exemplo, quando você tem esse papel importante de divulgação científica, você tem aí seus milhões de seguidores no Instagram, você tem seus milhões de acompanhantes no YouTube, eu acho que é importante você, nesse papel, quando você trouxer esses tipos de afirmação e afirmações que são similares a essas em outros vídeos seus, tá? A gente, como você comentou, né, você é uma figura pública, então a gente consegue acessar a grande parte do que você comenta em podcasts, comenta em entrevistas, e quando a gente observa várias dessas suas afirmações em relação ao veganismo e a falta de potencial em relação às mudanças climáticas e bate com a literatura, não é bem assim, né? Então vamos lá. A literatura... Posso falar agora? Vamos lá. Primeiro, a literatura que você lê tem o Red Pill e o Blue Pill. Não sei a literatura que você lê. Não, ciência. Se você disser que a sua ciência é correta, eu posso trazer uma outra ciência para cá e dizer que você está incorreto. Hoje a questão, voltando à questão do aquecimento global, não, gente, ciência. A gente passou por várias ciências aqui, eu não vou entrar no assunto, e a gente errou em várias. E é normal, a ciência aponta um caminho e depois ela vira e fala, o ovo dá colesterol, depois não tem mais colesterol. Ok, beleza. Ok, então assim, o que eu quero dizer assim, primeiro é definir o que é mudança. Porque eu não acho que nem o veganismo, nem nada, na minha opinião, vai mudar a questão climática. A questão da grande pergunta é, existe uma mudança climática? Óbvio que existe. Óbvio, eu estou junto com vocês. Qual é essa mudança climática? Mais aquecimento? Porque tem gente que diz que é mais aquecimento. Tem gente que diz que nós estamos numa época de Holoceno. Tá? Então, sim, a ciência aponta caminhos diferentes, ok? É que você absorveu a sua ciência e ok, você pegou a sua, essa é uma verdade que cabe na sua narrativa e você vai puxar essa para você porque é interessante para você defender ela. E tudo bem, eu não estou discutindo isso. Seja a sua verdade, não tem problema. Eu discordo porque eu tenho outra verdade e outra literatura. Você vai discutir a minha literatura baseada em literaturas diferentes. A gente não tem hoje uma... Cita uma grande, por exemplo. Então, a gente não tem hoje... Eu vou te perguntar, já que você é bem estudado, qual o percentual que o ser humano influi no aquecimento global ou na mudança climática? Qual o percentual? Você sabe? Então, a gente tem medições... Cuidado. A gente tem, por exemplo, medições que Eu quero saber o percentual. Me dá um percentual, já que você tem um número. Porque a gente deve ter um número. Então, pra gente poder mudar alguma coisa Richard, na vida. deixa eu responder. Não, me dá um número. Não, eu sei. Você pediu a fala, eu te dei a fala. Não, eu pedi um número. Não. Eu não pedi fala. Eu pedi um número. Não, Richard, quando você eu tava... é um cara estudado. Eu pedi um número. Você tem esse número ou não? Você tem ou não tem? É sim grau ou não? e meio. É fácil. Richard, é fácil. deixa eu responder. Não. A pergunta é simples. Não quero que você entre então num discurso. Deixa eu responder. Não vou responder um discurso. É sim ou não? Você tem um número ou não tem? Tem um número. Posso responder? Agora, obrigado. Qual é o número? Então, as medições do impacto dos seres humanos no aquecimento global gira atualmente em torno de 1,5, 1,6 graus acima da média da temperatura. Aí, Richard, eu te trago uma outra pergunta. Você comentou de ciência Blue Pill. Mas a gente está ainda nessa. Sim, claro, de mudanças climáticas. Você já falou, eu estou respondendo. Vamos discutir ciência. A primeira também. coisa foi... Você é um cientista, não é? Então, eu te respondendo. A primeira, não sou. Eu sou um biólogo. Eu economista, eu não sou um cara que está na academia estudando. Então por que você faz afirmações científicas enganosas na internet? Você não está fazendo? Você está fazendo? Você não faz na sua página que eu já copiei, você não fala sobre veganismo e põe números? Não, mas no primeiro lugar você é um profissional da área? Você é um estudado do assunto? Sou, eu tenho mestrado. Também sou. Então, exato, por isso que eu quero discutir ciência com você. Você pode discutir ciência, mas você... Então, mas a gente está conversando, Qual Richard. é a sua profissão? Eu sou arquiteto urbanista com mestrado em ciência ambiental.
agora o mestrado, qualquer um pode fazer um mestrado em coisa ambiental. Se o cara fizer um curso de lixeiro, ele pode fazer também. Então, mas tem um processo seletivo. Isso não te dá uma capacidade, não te dá uma capacidade. Então vamos discutir ciência, vamos voltar para a discussão ambiental. Qual é a emissão de gás metano? Já que estamos preocupados com a vaca, não é? Estamos preocupados com a vaca. Qual é? Porque esse eu tenho uma gráfico pizza, aliás, de barras, estudado sobre isso na internet, qualquer um pode acessar. Qual é o percentual? Cerca de 70%, já sei qual é a sua pergunta. Qual o percentual da emissão de gás metano no Brasil, da vaca, 70%. Das vacas, no vacas? Brasil, 70%. É 2%. Não, 70% esse dado está enganado. Ô Richard, vamos... Então, é especificamente esse momento que eu quero que a gente, tá? A questão segundo a matemática aqui que o Redcast botou na tela, não botou fonte de nada, não citou referência nenhuma, simplesmente jogou isso aleatoriamente na tela, alegando que a emissão de metano da pecuária, isso nos Estados Unidos, né, é de 2,4%. Bom, deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Na verdade, essa questão de 2,4% aí, né, sobre um total de 10,6%, enfim, eu até achei essa referência aí, mas não vem ao caso, é uma besteira também, é uma interpretação completamente equivocada e incorreta dos dados, mas enfim. O ponto que eu quero abordar aqui é outro, porque esses estudos aí que o Richard cita e dos quais ele se vangloria tanto e tal, na verdade eles partem de uma alegação de um pessoal aí, por exemplo, como o Frank Mittelherner, eu acho que não sei se é assim que se pronuncia o nome do cara, é Frank Mittelherner, alguma coisa assim, não é o caso, mas é Frank alguma coisa. Vocês acham isso aí no Google, se vocês pesquisarem, mas enfim, esse Frank Mittelherner aí, sei lá, das quantas ele montou uma espécie de laboratório em Davis, na Califórnia, onde ele mede precisamente a emissão de cada vaca em termos de metano, certo? Mas o Frank Mittelherner, na verdade, ele é financiado pela JBS e pelo Burger King, mas enfim, nem vamos questionar a legitimidade desse estudo, não é essa a questão. A questão é o que Frank Mittelherner e Companhia Limitada alegam com as tais pesquisas que eles fazem. Na verdade, eles alegam que o metano emitido pela pecuária não exerce influência na questão do aquecimento global e no acúmulo de gases estufas, porque seria, segundo eles, né, um metano biogênico, né, de origem biogênica, e, portanto, seria naturalmente reciclado aí, em termos de emissão e sequestro do mesmo gás, pela questão que as plantas sequestram CO2 da atmosfera, convertem em CO2 fixado para o seu crescimento, né? O crescimento de uma planta se dá através da absorção de carbono atmosférico, né? E mais de 95%, eu acho que é esse dado, agora não me foge a memória, mas sim, mais de 90%, eu acho, ou mais de 80% da composição de uma planta é basicamente CO2 sequestrado da atmosfera. É o que faz, por exemplo, uma minúscula semente no chão se tornar uma árvore gigante. Mas enfim, então eles alegam que o metano emitido pela pecuária seria equivalente ao metano biogênico. Bom, isso é falso em vários aspectos. Mas a principal ideia de como isso é falso é que na natureza essa conversão se dá de forma totalmente oposta ao que ocorre na pecuária. Porque na natureza aí nós tivemos milhões de anos de evolução das plantas até que os mamíferos viessem à Terra e, mais especificamente, o gado e os ruminantes evoluíssem aí para consumir essa matéria-prima que seriam, né,
as plantas desenvolvidas ao longo de milhões de anos, como eu falei. Então você tem milhões de anos de sequestro de CO2 pelas plantas para que depois os ruminantes em pequena escala consumam esse, né? Não é o que ocorre com a pecuária. A pecuária não é um emissor biogênico de metano. A pecuária é um emissor antropogênico, né? Porque a pecuária é um sistema artificialmente criado pelos humanos. Não é um sistema biogenicamente, naturalmente desenvolvido. Não, é um sistema criado pelo ser humano. A reprodução bovina é uma coisa absurda em relação ao que se daria em termos de desenvolvimento na natureza. Hoje a gente tem aí 1,5 bilhão aí de ruminantes no mundo aí, na pecuária global aí, né? E tudo isso é produto da atividade humana na pecuária, certo? Então não há nada de biogênico nessa. Mas vamos a conta, né? Porque essa ideia de que o gado, o metano emitido pelo gado da pecuária é o CO2 sequestrado da atmosfera nas plantas que a pecuária consome é balela pura, e eu vou demonstrar isso para vocês. Eu fiz uma tabelinha básica, básica, matemática, assim, sabe? Não lido com equações, não sou especialista em matemática, nada disso, mas qualquer um pode fazer essa conta que eu fiz aqui, certo? Então, a conversão molecular de CH4, que é o metano, para o CO2, que é o gás carbônico, né? Que é o dióxido de carbono, mais precisamente falando, ela se dá na relação 1 por 1. Ou seja, uma molécula de metano emitida na atmosfera, pelo processo de oxidação hidróxila, que é um processo natural, ao longo de, e eu vou trabalhar aqui, a estimativa é ao longo de 12 anos, que é a vida média do metano na atmosfera. Eu vou trabalhar com 10 anos, que é o que o próprio Frank Mitterrand usa nas alegações dele. Então vou trabalhar com uma tabela de 10 anos aqui, que é o que essa gente mesmo usa, certo? Não vou nem trabalhar com 12 anos, vou trabalhar com 10 anos, que é o que eles mesmos alegam, né? Então, o tempo de abate de um bovino, né? Ele gira em torno de um bovino de corte. De leite o tempo é o dobro disso praticamente, né? Mas um bovino de corte aí, o tempo médio de criação desse bovino para o abate varia aí de 15 a 36 meses, né? Eu vou trabalhar com a melhor estimativa, com o que é a meta da chamada evolução sustentável da pecuária, é 2 anos. A meta que eles visam atingir é abater esses animais com 2 anos de criação. Certo? Então, o que eu fiz nessa tabelinha aqui? Eu peguei o ciclo atmosférico do metano, como eu já disse, estou considerando um ciclo de 10 anos. Não estou nem usando o de 12, estou usando o de 10 anos, que é o que eles mesmos usam. E eu quero que você preste atenção no seguinte aqui. Vamos trabalhar com esse ciclo de 10 anos partindo do primeiro ano de emissões, certo? Então, no primeiro ano de pecuária, vamos dizer assim, a partir de qualquer referência que você pegar aí, né? Então, no primeiro ano de pecuária, aí, a gente vai ter 2 anos de CO2 sequestrado da atmosfera pelas plantas que essa pecuária vai consumir, né? Então, são 2 anos de CO2 sequestrado que serão convertidos em CH4, ou seja, em metano pela ruminação desses animais, certo? Pela conversão de plantas em metano através do consumo de plantas por esses animais. Então, no primeiro ano você vai ter aí 2 anos de carbono fixado convertido em metano e emitido para a atmosfera. O tempo de reconversão, como eu disse, é o ciclo do metano que eu estou usado por eles próprios, pelos propagandistas da pecuária como suposta solução climática, que é
que eles alegam, né? Não é, além de não ser um problema, no que eles alegam, é na verdade uma solução para a crise climática, né? Então você tem 2 anos de carbono sequestrado, dióxido de carbono sequestrado, convertido em metano e emitido para a atmosfera, que vai virar um tempo de reconversão, né, para CO2 de novo, de 10 anos, ciclo de 10 anos, né? Então, e o sequestro de CO2, né, vai ser de 1 ano em relação a 10, ou seja, essa pecuária vai emitir metano por 10 anos, para a partir desses 10 anos, transformar o metano emitido no primeiro ano em CO2, certo? Então você tem aí no primeiro ano você tem um tempo de conversão de 2 anos de CO2 em CH4, emissão de CH4, reconversão de 10 anos de CH4 para 1 ano de CO2, né? E nova reemissão, né, que esse gado vai emitir de novo, de 10 anos de CH4. Beleza? Então, no segundo ano, você vai ter mais 2 anos de CH2 para CH4, emitido para a atmosfera na forma de CH4, o tempo de reconversão de 10 anos de CH4 para 1 ano de CO2, e nova reemissão de 10 anos de CH4. Certo? Enfim, isso vai se estender por um ciclo de 10 anos. Agora, preste atenção. Preste atenção no que isso se traduz no final. Nós teremos aí, então, nesses 10 anos, certo? Um tempo total de 20 anos de CO2 fixado, transformado em CH4 para ser emitido para a atmosfera, ou seja, nós teremos aí um total de 20 anos de carbono sequestrado da atmosfera convertido em metano emitido para a mesma atmosfera, né? Por causa que é 2 anos de consumo de planta por esses animais sendo convertido em metano e sendo emitido para a atmosfera. Então nós temos 20 anos, né, de sequestro de CO2 convertido em CH4, né, e emitido para a atmosfera. Esse total de 10 anos aí de reconversão, né, de CO2 para CH4 vai dar um total de 100 anos acumulados, né, num ciclo de 10 anos de conversão para 1 ano de sequestro. Nós teremos aí 100 anos de metano emitido, tá, em relação de equivalência. Isso para 10 anos de CO2 consumido, certo? Nós estamos falando em 10 anos de pecuária. Agora, se você quiser considerar os 2 anos de consumo desses animais, beleza, você vai ter aqui 20 anos de CO2 sequestrado, no caso, né? Então, 20 anos de CO2 sequestrado. E a reemissão desse metano, desse carbono sequestrado em metano emitido para a atmosfera é de 100 anos, certo? Nos 10 anos de pecuária. Então, qual é o nosso saldo final aqui? Nós temos, o saldo final é 90 anos de metano, CH4 emitido, para 10 anos de CO2 sequestrado. Beleza? Ou seja, a relação aqui é 90 para 10, ou seja, 9 para 1. O que o GWP-100, que era o método padrão convencionado até a pecuária conseguir fazer esse lobby de reconsiderar as emissões de metano como ciclo biogênico e tal, né? O que o GWP-100 alegava é que o metano é 80 vezes mais poluente para a questão das mudanças climáticas, né, para o efeito estufa, 80 vezes mais potente do que o próprio CO2, enfim. Isso porque, como eu falei, se você considerar que ao invés de 10 anos de metano de CO2 sequestrado, se considerar os 20 anos, aqui como eu falei, 2 anos de criação, você vai ter uma relação aí de 80 para 1. Na minha conta aqui com 10 anos dá 90 para 1, mas enfim, a variação aqui de 8 para 1 ou de 9 para 1, o que é péssimo de todas as maneiras. Então você tem 100 anos de metano na atmosfera, né, para 90 anos de metano transformados em 10 anos de carbono sequestrado. Você entendeu isso aqui? Isso aqui é básico, gente.
Tá? Então não caiam nessa esparrela de que a pecuária é inocente, de que a pecuária é uma emissão biogênica de metano. Não é porra nenhuma. A pecuária é uma emissão antrópica, antropogênica de metano. Uma emissão totalmente artificial de metano, assim como é a do metano gerado na área de combustíveis fósseis, na área de produção de plástico, celulose, papel, enfim, é a mesma porcaria, tá? É por isso que a pecuária é, de longe, o principal fator de emissões para o efeito estufa. Porque o metano é muito mais prejudicial que o próprio CO2. Isso não quer dizer que eu estou isentando CO2, não, tá? O combustíveis fósseis, tudo isso aí, ninguém está negando isso. Agora, dizer que a emissão de metano é um fator secundário é mentira. É simplesmente mentira. Não importa quem está falando. Quem estiver falando isso está mentindo. Beleza? Espero que isso tenha ficado claro. Era só isso que eu queria falar. Um abraço e até uma próxima.